Olá, queridos. Meu nome é Heraldo Gabriel, eu sou pastor da Assembleia de Deus do Ministério de Madureira. Moro na cidade de Santo Antônio de Pádua, no estado do Rio de Janeiro. E esse é o nosso canal Aos Confins da Terra. Queridos, estamos falando acerca da pessoa do Espírito Santo. Antes de nós gravarmos o vídeo, é claro, eu venho pedir a você que ainda não é inscrito, que faça a sua inscrição no nosso canal Aos Confins da Terra. Nos ajude assim a levar a palavra do Senhor aos confins da terra, né? Claro. E também assista o vídeo, deixe o seu like, o seu joinha, compartilhe o vídeo com o maior número de pessoas possíveis e acione o vídeo, o sininho, para receber, o YouTube vai te avisar quando nós lançarmos um vídeo aqui no canal. Voltando a dizer que nós lançamos vídeos às segundas, quartas e sexta-feira. Muito bem, Deus nos abençoe. Nós estamos falando acerca do Espírito Santo e hoje nós vamos comentar um pouquinho sobre o Espírito Santo no milênio, a ação do Espírito Santo no milênio. Lembrando que nós temos vídeos aí atrás, hoje é o vídeo de número 20. Antes nós temos o vídeo sobre o livro de Apocalipse, nós falamos acerca do milênio e da ação do Espírito Santo lá. Porém, hoje nós vamos ser mais sucintos, vamos ser mais objetivos acerca do Espírito Santo no milênio. Através dessa dispensação que nós vivemos, da graça, eu sempre falo, vivemos a dispensação da graça, a dispensação do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele tem sido o executivo da igreja. Quando eu digo igreja, eu não me refiro a uma denominação em si. Eu me refiro à igreja espiritual, invisível. O Espírito Santo tem sido esse executivo. Pela história da nossa igreja, a igreja de Jesus, nós podemos notar que em qualquer tempo em que a igreja tem honrado o nome do Espírito Santo, em que a igreja tem desfrutado de grandes avivamentos. Quando, porém, tem se negligenciado ou ignorado o Espírito Santo, a igreja tem falhado na sua missão de salvar almas. Quanto à ação do Espírito Santo no milênio, nós vamos considerar alguns pontos. O principal de todos é o que eu vou falar aqui. Virá tempo quando o Espírito Santo terá um plano de ação mais amplo para o seu trabalho e ministério. Veja bem, aquilo que os diplomatas, os governantes, os presidentes, os reis, os filósofos, os doutores, com todas as suas equipes de mais alto nível, nas organizações das Nações Unidas, não conseguirão jamais, o mundo virá a desfrutar como resultado da operação do Espírito Santo na Terra. Haverá um tempo de paz sem precedente. O homem tem corrido atrás da paz. Mas eu sempre digo, em algumas igrejas, em alguns púlpitos, o seguinte: paz na terra é o intervalo entre duas guerras. Há uma guerra, as duas, três ou várias nações estão em guerra. Elas resolvem fazer uma paz por algum tempo. Interesses mútuos. Essa paz, ela só vai existir enquanto alguém não der o primeiro tiro. A hora que alguém der o primeiro tiro, lançar a primeira bomba, a paz acaba. Porém, a paz que o Senhor Jesus Cristo dá é uma paz eterna. Não é à toa que Ele nos disse lá no passado: deixo-vos a minha paz eu vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Porque a paz do mundo é o intervalo entre duas guerras, tá? Durante o milênio haverá uma propagação do Espírito Santo maior do que jamais foi visto antes. Se você quiser abrir a sua Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 32, eu vou ler apenas 3 versículos ou 4, mas eu queria que você lesse mais, porque fala sobre o envio do Espírito Santo lá do alto sendo derramado em nós. Nestas palavras, o profeta se refere às condições durante o milênio. Tá? Ele não está falando aqui sobre a situação de Joel. Joel prevê
o Espírito Santo sobre toda a carne que aceitar a Jesus e que vier fazer a vontade de Deus. Mas no milênio o Espírito Santo vai revestir de tal forma que as condições de vida no milênio será totalmente diferente do que se tem hoje. Isaías capítulo 32, versículos 15 ao 18, diz o seguinte: porque o palácio será abandonado, versículo 15, até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Então o deserto se tornará em campo fértil, e o campo fértil será reputado por um bosque. E o juízo habitará no deserto, e a justiça morará no campo fértil. E o efeito da justiça será paz, e a operação da justiça, repouso e segurança para sempre. Não será só no milênio, começará no milênio e será para sempre. Então, meus queridos, a operação do Espírito Santo no milênio é algo simplesmente sem comparação. Note que com a descrição profética desse estado de paz e segurança, começa justamente com a promessa do derramamento do Espírito Santo lá do alto. Este é o motivo porque o milênio será um tempo de paz e de bênçãos para todas as nações. Renovação total pelo poder do Espírito Santo. Haverá um novo governo, um rei reinará em justiça. Até mesmo no deserto, tipo de ilegalidade e de opressão estará debaixo de um governo justo. Isaías 35, 1 a 6. Por isso que eu pedi a você que lesse um pouquinho de Isaías. Começa pelo 32. Haverá renovação total como resultado do ministério do Espírito de Deus durante o milênio. Lá em Isaías 44, 3, nós lemos o seguinte: derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a água seca. Derramarei o meu Espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Falando desse reinado de bênçãos e de posteridade, Deus promete em Ezequiel 36, 27, olha o que ele fala: porei dentro de vós o meu Espírito. Queridos, pensa nessa possibilidade. Pensa. Nós não estamos aqui falando de pessoas que morreram, ressuscitaram e vão estar na terra, não. Nós estamos falando aqui de pessoas que nascerão, viverão e morrerão no milênio. Pessoas que terão o reino de Cristo pessoalmente. A terra no milênio, ela vai ter a presença corpórea de Jesus, tá? Este é o clímax e a consumação do novo pacto que Deus prometeu fazer com seu povo. É de fato comovente testemunhar mais e mais a operação do Espírito Santo, cuja pessoa está sempre presente em todas as dispensações, por ser a terceira pessoa divina. Para isso nós devemos atentar e nunca esquecer. Queridos e amados, nós precisamos saber como será a nossa vida, mesmo que nós não estejamos aqui no milênio. Nós estaremos como igreja, nós estaremos como igreja, auxiliando o Senhor Jesus no governo do milênio. E nós como igreja, se ficarmos firmes até o fim, nós seremos arrebatados e teremos essa comunhão plena com as três pessoas da Trindade, com o nosso Deus, na pessoa do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo, tá? É interessante nós notarmos que a promessa do derramamento do Espírito Santo, ela vai vir diferente, porque na época de Joel, ele coloca lá escrito o seguinte, que falando, né, dando alusão
a ocasião em que eles ficaram no cenáculo, receberam o Espírito Santo, e a igreja constituída na terra, por força da pregação da palavra, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, essa igreja mereceu o direito de receber esse Espírito de Deus. Para quê? Para fazer a obra de salvação. Com isso tudo, a igreja estará, nós já estamos terminando, queridos, com isso tudo, a igreja estará vivendo na terra o ID de Jesus, como nós estamos fazendo hoje, como você está hoje assistindo a esse vídeo, assistindo a outros vídeos, como você está compartilhando esses vídeos. Nós estamos aqui pregando essa palavra de Deus e fazendo com que essa palavra ela seja disseminada pela terra, espalhada pela terra, para que possamos verdadeiramente viver a dispensação do Espírito Santo. Mas essa dispensação, ela está prestes a acabar. Por quê? Porque Jesus está prestes a levar a sua igreja. E esse Espírito Santo, que hoje atua na graça, no momento da graça, para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, esse Espírito Santo, o que ele faz? Ele vai ser o agente principal de revestimento no milênio, porque no milênio todos terão a assessoria do Espírito Santo. Por quê? Porque o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, estará com seu trono posto sobre a terra, governando a terra por 1000 anos. E como poderia ser o governo de Jesus por 1000 anos, se o próprio Espírito dele não estivesse auxiliando aqui? Então, tudo que está sendo tentado hoje, de paz, de conversa, conciliações, negociações de paz, tudo isso é um esforço humano. Eu digo até sobre-humano. Só que nós temos que entender que há um interesse pelo esse mesmo ser humano de que haja guerra. Porque guerra rende divisas para muitos. Alguns vivem de medicamentos, alguns vivem de material bélico, alguns vivem de armamento fisiológico, alguns vivem de carro, de combustível. Então há um interesse por trás disso. Porém, o único interesse do nosso Jesus é que nós tenhamos paz e paz com abundância. E isso nos é dado quando nós recebemos a Jesus e, consequentemente, o Espírito Santo. E lá no milênio, todos que viverem no milênio terão essa paz. Tanto é que é dito que quem morrer com menos de 120 anos vai estar morrendo com algum problema, algum tipo de pecado, algum tipo de erro. Todos terão isso. Por quê? Porque Satanás não mais existirá fisicamente. Eu digo fisicamente na sua concepção de presença. Ele estará espiritualmente na mente de muitas pessoas, mas ele não poderá mais ser o agente da tentação, porque ele estará preso por 1000 anos. Então, o Espírito Santo fará essa obra maravilhosa no milênio. Meu querido, minha querida, você que nos assiste, tá? Esse período será o clímax e a consumação do novo pacto que Deus promete fazer com o seu povo. É de fato comovente testemunhar mais e mais a operação do Espírito Santo, cuja pessoa está sempre presente em todas as dispensações, porque ele sim também é Deus. Meus queridos, estamos falando sobre o Espírito Santo. Hoje nós vivemos a dispensação do Espírito Santo, que é a dispensação da graça. E não se esqueça, o Espírito Santo está aqui hoje, nessa dispensação, para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Eu creio nessa palavra. Você pode crer?